João 5, de 2 a 8. Amém? Diz assim na minha versão: ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Somente até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, da leitura da tua palavra. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Te pedimos que nesse momento o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos meditar, Senhor Deus, naquilo que foi lido, naquilo que será exposto nessa noite, que nós possamos entender, Senhor Deus, e entendendo que nós possamos praticar aquilo que foi ministrado nessa noite. Te pedimos que o Senhor tire de nós toda e qualquer distração. É a oração que nós fazemos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, como vocês podem ver nas suas Bíblias, ela acaba se estendendo um pouco mais, ela vai até o versículo 14, e ela acaba tendo duas temáticas, né? Então, basicamente aqui do versículo 1 ao 8 que nós lemos, ela vai tratar a respeito da cura desse paralítico, e seguindo mais um pouco, nós teremos ali como consequência o que vai ser tido como o início da perseguição a Jesus, pelo menos como é relatado no Evangelho de João. Então, a perseguição que Jesus começa a sofrer por parte dos judeus é entendida que acontece a partir desses versículos seguintes, né, nesse contexto do capítulo 5. Então, alguns teólogos vão entender que esse milagre específico ele foi manifesto para que tivesse o propósito de Jesus cumprido dessa perseguição e que tivesse todo aquele desenrolar da história como nós conhecemos, da crucificação e por aí vai. Mas, nessa noite, vamos focar basicamente nisso que nós lemos, sobre esse processo da cura desse paralítico. Ela é uma história bastante conhecida. Possivelmente vocês já ouviram alguma ministração sobre esta passagem, mas acredito que aquilo que será abordado nessa noite, de alguma forma vai ser edificante para a vida de vocês. Amém? Então, o episódio desse tanque de Betesda, ele nos mostra um retrato da condição humana. Uma multidão aflita, esperando uma solução que nunca chega. Betesda significa casa da misericórdia. Mas para a maioria dos doentes que ali estavam, era um lugar de frustração e desespero. Como o texto relata, havia ali um paralítico há 38 anos, esperando uma cura que dependia da sua própria capacidade de chegar primeiro ao tanque. Logo, a cura ela estava atrelada a um evento que era raro, imprevisível, que era o movimento das águas. E essa cena, ela ilustra a necessidade da intervenção divina. A verdadeira misericórdia não está em um ritual, mas em Cristo, que oferece a cura e a mudança que nada e ninguém mais pode proporcionar. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa passagem é sobre o contexto do tanque de Betesda. O tanque, ele era um local conhecido por sua associação à cura.
era como se fosse um hospital público da época. Não que ali houvessem médicos que realizassem tratamentos, então quebrei o braço, vou lá no tanque de Betesda. Não era isso. Mas era um lugar tido como um lugar onde pessoas que tinham doenças em que, naquele contexto, não haviam curas, por exemplo, coxos, mancos, paraplégicos, pessoas que não tinham nenhuma expectativa de ser curada, se aglutinavam naquele local, e esse tanque, não sei se já passou pela sua cabeça, mas em algum momento já passou pela minha, não é um tanque de lavar roupa, é um tanque como se fosse uma piscina, alguma coisa nesse sentido. Eu vi um vídeo hoje, se o pastor permitir, eu não sei se os irmãos já viram aquela série The Chosen, Os Escolhidos, e aí tem um vídeo lá que é justamente sobre essa passagem. Se o pastor permitir, eu coloco lá no grupo o link, senão os irmãos podem procurar no YouTube, que ela retrata mais ou menos a situação. É claro que o vídeo vai ter uma licença poética, não é exatamente o que está escrito na Bíblia, mas dá para entender mais ou menos como que é a situação. Mostra o vídeo de Jesus chegando num local e um monte de enfermo deitado, sentado, cada um dentro da sua própria condição. Então muitas pessoas ficavam ali esperando, como diz a Bíblia, essa movimentação das águas, que eles entendiam que era um anjo que chegava e fazia essa movimentação. E como foi dito, a cura ela dependia de uma sorte. Ninguém sabia exatamente qual era o momento que ia chegar. Então você imagina, você está precisando de uma cura. Hoje em dia acaba sendo um pouco isso também, né? Que você vai para a fila de um exame, você chega lá e é sorte. Você não sabe se você vai conseguir um número, você não sabe se vai ser atendido. Você sabe que naquele dia, teoricamente, vai ter pessoa ali para distribuir uma senha, vai ter um médico para te atender, mas nesse caso aqui nem isso. As pessoas ficavam sentadas ali dias, semanas, meses, e a Bíblia ela não relata nem mesmo o intervalo, se era de ano em ano, se era de mês em mês. Mas pessoas que não tinham nenhuma expectativa, elas iam para aquele local e vamos ver, né? Já não tenho mais nada a perder, vou esperar, vai que acontece alguma coisa. E acaba que era um movimento, era uma situação, um milagre que podemos dizer que era meritocrático. Dependia mais de mim do que de qualquer coisa. Ali jazia cegos, coxos, paralíticos, todos esperando por uma intervenção milagrosa, que não era garantida. Alguns enfermos, menos do que outros, poderia ter uma vantagem sobre os demais. Então imagina que tinha uma multidão de doentes e que aqui esse trecho ele vai relatar alguns específicos, né? Coxos, paralíticos, cegos, mas eu imagino que um cego ele teria mais facilidade de chegar naquele tanque do que um paralítico, né? Então acaba que pessoas que tinham uma certa, como eu posso dizer, uma certa expectativa, outras parece que só estavam ali porque já não tinha mais nada a perder mesmo. Porque imagina comigo, o paralítico para chegar ali, ele precisou de alguém para levar ele. O cego, de alguma forma, ele chegou lá andando. Ele pode ter tido uma dificuldade ao caminhar, mas acaba que o cego, até mesmo no processo da cegueira dele, ele consegue ter ali uma forma de se guiar e tudo mais. E aí, se você for pensar, alguma dessas deficiências elas eram mais difíceis do que outras para proporcionar essa cura. Então, de todas as doenças que tinham ali, algumas poderiam até ter mais facilidade do que outras para conseguir chegar nesse tanque. Então, dessa multidão de pessoas, algumas não tinha nem possibilidade de chegar, estava totalmente descartado. E a mensagem aqui é que a salvação ou a cura baseada em rituais humanos ou métodos externos, ela nunca será completa ou garantida. A verdadeira misericórdia e cura não depende de rituais, mas da graça divina e da ação direta de Cristo. E aqui ela vale uma reflexão que eu estava pensando hoje sobre isso, que já vai mais para o lado de uma aplicação, que existem ambientes que não são favoráveis para todas as pessoas, independente de quanto tempo a gente passe naquele local. E aí você pode fazer a aplicação que você quiser para a sua vida. Por exemplo, trabalho. Às vezes você está num local que tu vê pessoas que estão ali crescendo, pessoas que talvez trabalhem menos do que você, e você pensa, por que essa pessoa está crescendo e eu não estou? Eu faço meu trabalho direitinho, eu faço tudo ali
nos conformes e não dá certo. É porque tem ambiente que não é favorável para você. Independente do tempo que você passa lá. E nessa situação, como eu falei, uma multidão de doentes, alguns teriam a possibilidade, porque imagino que alguns conseguiram nesse processo de sorte obter a sua cura, outros sem nenhuma projeção. E eu imagino que dessas pessoas que foram curadas, certamente não tinha um paralítico. Avançando mais um pouco, eu queria destacar sobre a intervenção de Jesus nesse milagre. Jesus, ele vê a nossa dor e conhece a nossa história. O texto relata que Jesus, ele chega para esse homem, no versículo 5 ao 6, e Jesus estava vendo aquele homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Jesus, ele se direciona para esse homem, sabendo que ele estava ali já tinha uma certa quantidade de tempo. Jesus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Jesus, ele já sabia que aquele homem estava ali uma certa quantidade de tempo. E aqui pode talvez trazer uma confusão, porque o texto diz que aquele homem estava paralítico há 38 anos, mas não quer dizer que aquele homem estava ali há 38 anos. Então, como eu falei, o texto ele não relata a periodicidade que acontecia esse milagre, mas imaginando que talvez fosse, sei lá, de ano em ano. Então talvez aqueles doentes iam para casa e quando eles imaginavam que a situação ia ocorrer, eles arrumavam um jeito de ir para aquele local. Ou se talvez fosse, não sei, semanalmente que acontecia, talvez alguns por dificuldade de locomoção ficavam naquele local, mas o que importa é, Jesus sabe que aquele homem já estava ali há alguma quantidade de tempo. Então Jesus, ele conhecia o passado daquele homem. E outro ponto importante é que Deus nos vê quando ninguém mais nos nota. Ele conhece a nossa dor, a nossa espera e as nossas limitações. Enquanto o tanque dependia de esforço humano, Jesus, ele nos oferece uma graça que não exige mérito. Como eu preguei aqui há 2 domingos atrás, a graça ela não olha para você se você é bonito, se você é alto, se você é magro. Ela te alcança sem você merecer. E aqui nesse texto a gente vê uma representação disso. Jesus, ele chega num local que tem uma multidão de doentes. E por que aquele paralítico? Não tem explicação. Jesus simplesmente escolheu aquele homem. E esse texto ele é uma demonstração da graça de Deus. John MacArthur, ele faz um comentário sobre esse texto. Ele diz que esse incidente ele ilustra perfeitamente a soberana graça de Deus em ação. De todos os enfermos presentes no tanque de Betesda, Jesus escolheu apenas esse paralítico. Não havia nada nesse homem que o fizesse mais merecedor do que os outros. Ele jamais havia procurado Jesus, mas mesmo assim Jesus se aproxima dele. Jesus não o escolheu porque previu que ele teria fé para ser curado. Ele jamais demonstrou acreditar que Jesus iria curá-lo. A salvação acontece da mesma forma. Da multidão de pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolheu redimir seus eleitos não porque merecessem isso, nem porque previu que haveriam de crer, mas exclusivamente por causa da sua soberana graça. Jesus te escolheu. Jesus me escolheu. E não foi porque você mereceu. Longe disso. Talvez muitos aqui nem mereceriam. Talvez alguns sejam uns crentes bonzinhos, né? Pequem pouco. Talvez alguns pequem muito. Mas para Cristo isso não importou quando Ele te redimiu. Ele te resgatou, como diz a sua palavra, enquanto você ainda era pecador, enquanto você estava morto em seu delito e seu pecado. Glória a Deus por isso. Deus, Ele vê a sua dor e não ignora seu sofrimento. Ele conhece a sua história melhor do que você mesmo. E assim como Jesus escolheu aquele paralítico entre tantos outros no tanque de Betesda, Ele também vê você em meio à multidão. Não foi por mérito, esforço ou uma fé prévia que o homem foi curado, mas pela graça soberana de Jesus. E se você ler mais um pouco à frente, ele vai dizer que aquele homem ele nem conhecia Jesus, e quando os judeus perguntavam, ele não sabia nem quem era. Ele não sabia nem responder quem era aquele homem que curou. Para você ver como que é uma ação totalmente graciosa de Deus.
Jesus chegou a eles justamente porque Jesus chegou, e como eu falei nesse vídeo, é engraçada a cena porque Jesus fala, é aquele. E aí está com ele, aparentemente, lá na série, obviamente, o texto não relata isso, João, que justamente está relatando aqui essa passagem, e Mateus, e aí, ué Jesus, mas por que aquele? É aquele. Então, talvez outras pessoas não entendam o motivo, mas Jesus sabe por que ele te escolheu. Amém, aleluia. Terceiro ponto, que apesar dessa escolha de Jesus, nós costumamos sofrer com o problema da autossuficiência. Como diz o versículo 7, não há ninguém que me ajude, diz o paralítico para Jesus. O paralítico, ele coloca a sua esperança no tanque e nas pessoas, mas não encontra solução. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé no lugar errado, seja religião, recursos, contatos ou em nossa própria força. Não é incomum a gente passar por situação e a primeira solução que a gente busca não é Cristo. A gente vai pensar em várias situações. Se a gente passa por uma doença, a gente pensa logo, será que eu tenho algum amigo médico? Será que eu conheço um enfermeiro? Será que alguém trabalha no posto de saúde? Pode conseguir uma vaga lá para mim? Apareceu um problema de justiça, será que eu conheço um advogado? Será que eu conheço um policial, talvez? Não sei, dependendo da situação. Só que a gente tem tudo isso em Jesus. A Bíblia diz que Jesus é advogado, que Jesus é o médico dos médicos, e acaba que muitas das vezes ele é a última pessoa que a gente recorre, onde na verdade deveria ser a primeira. E tem uma história que conta que havia um pequeno vilarejo em que havia um poço em que todos acreditavam que naquela vilarejo era a única fonte de água que existia. E durante anos, as pessoas dependiam bastante desse poço para saciar a necessidade de água daquele local. Então eles passaram por um momento em que chovia bastante, em que o poço havia sempre água, e era um vilarejo relativamente pequeno. Então sempre que as pessoas precisavam de buscar água, elas iam até esse poço, e esse poço ele tinha a água necessária para aquele povoado, para aquele vilarejo. Mas acontecia que chegou um momento em que veio uma seca, e que as pessoas continuaram buscando água naquele poço, e a água se tornou cada vez mais escassa, até que chegou um momento em que esse poço secou. E aconteceu que eles fizeram de tudo para poder tentar buscar água naquele lugar. Eles cavavam mais fundo, eles faziam rituais e ocasionalmente chovia, eles se aglutinavam naquele poço para ver quem seria o primeiro a buscar aquela água que aparecia naquele poço. Mas no final o poço ele continuava seco e as pessoas continuavam com sede. Até que chegou, e aquelas pessoas, elas, como eu falei, elas só tinham aquele local para elas que era a única fonte de água da cidade, do vilarejo. E elas não tinham hábito de sair. Era um local que as pessoas viviam ali e somente ali. E um dia chegou um viajante que veio de um lugar distante e ele observou aquela situação e ele se aproximou de um homem que estava perto daquele poço e perguntou. Viu aquele homem desanimado com um balde na mão. Por que está todo mundo aqui com um balde na mão? O que vocês estão fazendo aqui? A gente está esperando água aparecer aqui para a gente buscar. Ele falou, mas por que vocês estão vindo para cá se o poço não tem água? Ele falou, mas é o único poço que a gente conhece. Tá, mas não tem água. Ah, mas só tem aqui, vai que uma hora aparece. E o viajante então ele apontou para uma colina distante e disse, tá vendo aquela colina? Lá existe um rio cheio de água. Você não precisa mais depender deste poço seco. Venha comigo e eu lhe mostrarei. E essa história ele retrata mais ou menos o que aconteceu aqui nessa passagem. Esse rio cheio de água é Jesus. Aleluia. É de Jesus que fluem rios de água viva. Aleluia. E nessa história que eu contei, o homem ele apresentou esse rio para essas pessoas, mas na passagem que nós lemos, o próprio Jesus se revelou àquele homem. Então, existem momentos na nossa vida que a gente está fazendo situações que
são apenas ações repetidas, ações, que não vai nos levar a lugar nenhum, enquanto o nosso verdadeiro remédio está em Cristo. Há momentos em que só Deus pode agir. Aquele homem estava sozinho em sua dor, mas Jesus estava ali pronto para agir. Eu quero convidar nessa noite você a depositar sua confiança em Jesus. Amém. Porque existem situações em que só Ele pode resolver. Amém. Aquele homem estava ali sozinho, ele não tinha amigos. A resposta dele diz isso: Senhor, não tem quem me coloque nas águas. Como eu falei, ele é paralítico, ele não teve como chegar ali andando. Talvez uma pessoa ajudou ele no máximo a chegar até a entrada, aonde ele estava ali. Imagino que chegava numa situação, ele tentava, sei lá, rolar alguma coisa. Mas assim como ele, existem situações na nossa vida que é só nós e Deus. Você pode ter dezenas de amigos, mas vai ter situação que ninguém vai te ajudar não. E talvez não é nem porque essas pessoas não queiram, é porque elas não vão poder. Vai ser você e o joelhinho dobrado de Jesus. Quarto ponto, que muito tempo fazendo a mesma coisa e esperando algo diferente não vai acontecer. Aquele paralítico, ele vivia um ciclo de frustração. Ele estava sempre esperando uma mudança, sem agir de forma diferente. Muitos vivem presos no passado, em velhos hábitos e na mesma mentalidade derrotista. E Jesus oferece para ele uma nova perspectiva, uma mudança que não vem do tanque, mas da sua palavra. Então, existem situações na nossa vida que, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente não vai conseguir objetivos, resultados diferentes. Às vezes a gente tem um objetivo na nossa vida e que a gente tem ali, quer chegar, mas a gente está fazendo vez após vez a mesma coisa. Senhor, eu quero passar no concurso, mas eu estou ano após ano sem estudar. Senhor, eu quero conseguir uma vaga para a faculdade, e eu continuo ano sem estudar. Senhor, eu quero um emprego, eu passo ano sem nem mandar um currículo. Ano passado eu cheguei numa situação que eu falei que eu queria mudar. Eu me olhei no espelho um dia e falei: tô feio, quero emagrecer. E hoje eu estou aqui com uma calça. Essa calça ela estava aqui no guarda-roupa, ela já tem uns 3 ou 4 anos, né? Aí esse dia eu peguei, vamos ver se aquela calça cabe em mim. Experimentei a calça toda. 4 números a menos. Milagre, né? Mas nesse aqui eu tive que correr atrás, né? Mas tem situação que a gente só vai mudar assim, se a gente falar: preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu ia passar dia após dia, olhar, tô feio. Aí vou lá, tomo um café, como uma pizza. Tô feio, vou lá, como um bolo inteiro. Não muda. Vai ter situação que Jesus vai te ajudar, mas vai ter situação que você vai precisar fazer uma coisa diferente. Eu estou extraindo desse texto aqui uma aplicação para a gente. É óbvio que nessa passagem Jesus ele atuou diretamente na vida desse homem. Só que a gente pode retirar algumas partes e aplicar nas nossas vidas. Porque ficar deitado enquanto a gente vê outras pessoas conquistarem os seus objetivos não vai fazer com que a gente conquiste os nossos. A gente precisa mudar. A gente precisa fazer diferente. As pessoas falam que a gente precisa sair da zona de conforto. Isso é verdade, só que as pessoas acabam se confortando com uma zona que não está nada confortável. Tem uma frase aí na internet aí que é: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Só que as pessoas se adaptaram a tudo faltando, tudo quebrado, tudo fora do lugar. E para elas está tudo bem. E se você se conformar com essa situação, talvez pouca coisa mude na sua vida. Não fique paralisado em sua condição espiritual. Permita que Jesus transforme sua mente e suas ações. Quinto ponto. Jesus ele faz uma pergunta que ela parece óbvia, mas ela revela um problema maior. Jesus pergunta para aquele homem que estava ali um tempo: quer ser curado?
E eu fico imaginando a cabeça daquele homem, né? Porque se eu estou numa situação de Jesus pergunta se eu quero ser curado, ou eu vou achar que ele está brincando comigo, eu falo, é claro, né? Quer ser curado? Não. Quero ficar aqui, deitado. E por que Jesus perguntaria isso a um paralítico? A pergunta de Jesus não era apenas sobre a saúde física, mas era sobre a condição espiritual e emocional daquele homem. Existem perguntas que, quando são feitas para nós, a nossa resposta acaba dizendo mais coisas do que aquilo que a pergunta queria como resposta. Tentar pensar numa situação. Imagina que alguém chegue para você e te pergunte, sei lá, fulano de tal te convidou para a festa dela? E talvez aquela pessoa só queria uma resposta, ou sim ou não. Eu falo, não, mas também eu não gosto dela, aquela pessoa cegosa, nem falar comigo direito. E a pessoa só queria saber um não, ou sim. Só que ela acaba te dando tanta informação que é mais ou menos o que acontece nessa passagem. Talvez Jesus esperava uma resposta. Assim como a pergunta era óbvia, Jesus esperava uma resposta óbvia. Sim, eu quero. E o que esse homem vai responder? Versículo 7. Senhor, não tem homem algum que me ajude. Quando a água é agitada, ninguém me coloca lá no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Algumas pessoas elas se acostumam com a sua dor e as suas limitações, mas elas precisam reconhecer a sua necessidade. O que Jesus ele queria dessa pessoa, obviamente ele esperava que a resposta fosse um sim, mas é que aquele homem ele reconhecesse que ele era uma pessoa doente. É como assim? Ele não sabia que ele era doente? Ele era. Só que Jesus ele esperava que aquele homem tivesse um choque de realidade, que aquele homem se enxergasse que ele estava naquela situação, que ele não tinha amigos, que talvez aquele homem não tinha família. E ali no versículo 14, que nós não lemos, Jesus vai dizer assim, ó: eis que já estás curado. Vou usar curado, talvez esteja na sua versão. Eis que já estás curado. Não pegues mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E não quero partir desse ponto, mas alguns pregadores, reverendo Hernandes Dias Lopes é um deles, ele vai entender que o motivo desse homem estar nessa situação pode ter sido inclusive um pecado que ele tenha cometido na sua juventude. E como o texto ele não relata isso, eu não vou partir desse princípio. Mas eu imagino que Jesus falando para que ele não peques mais, Jesus sabia que em algum momento ele tinha uma situação de pecado. E quando Jesus ele sinaliza um pecado, não é Ives mentiu, não vai e não peques mais. Tudo bem, espera que eu não faça isso. Mas geralmente é um pecado considerável. Então eu imagino que ele tinha uma situação aqui que talvez tenha afastado amigos dele, familiares. Então Jesus, ao fazer essa pergunta, se ele quer ser curado, Jesus esperava que aquele homem tivesse um choque de realidade, que ele olhasse não só para ao redor dele, mas para si mesmo, e ele refletisse: eu sou um homem paralítico, estou há 38 anos nessa situação, eu não tenho amigos, não tenho sequer quem me coloque num tanque. Será que eu realmente preciso ser curado? Será que eu estou confortável nessa situação? E a mesma pergunta que eu faço para vocês nessa noite: você realmente quer uma mudança em sua vida? Ou você está confortável com essa sua situação atual? Porque eu olho para a minha vida e eu quero mudança. Independente se ela está boa, se ela está ruim, eu quero uma mudança. Eu quero sempre melhor. Eu quero aquilo que a Bíblia diz: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem para a minha vida. Não sei o que Deus está dizendo aqui sobre uma realidade celestial, mas Senhor, se pudesse ser na terra também, né? Se estender um pouquinho aqui para a terra, assim como é no céu. Mas a gente não pode se acomodar com aquilo que a gente vive. Não é ser ingrato, mas a gente procurar sempre melhorar em qualquer área da nossa vida, seja a área física, a área material, a área espiritual. Se você não ore, passe a orar. Se você ore, ore mais. Se você não lê a Bíblia, passe a ler. Se você lê a Bíblia, leia mais.
Se você lê muito, amém. Sexto ponto e último, o comando de Jesus é a resposta imediata daquele homem. Jesus diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Veja que a cura não veio do tanque, mas veio da palavra de Jesus. Nós não precisamos de rituais complexos quando nós só dependemos da palavra de Cristo. Amém. O pastor falou aqui da situação das igrejas, né? E a situação está ruim em várias coisas. Não é só dinheiro não, a gente vê cada coisa bizarra na internet, e para você ser curado tu tem que comprar as coisas, tem que dar mortal para trás, tem que usar o sal do apóstolo, o pé de ouro da apóstola. É cada coisa bizarra que a gente vê. E Jesus, ele não usou nada disso. Jesus só falou: levanta e anda. O milagre de Jesus para a nossa vida, ele não precisa de nada mirabolante. Ele só precisa de uma palavra e a sua vida tem poder de ser transformada. Amém. Aleluia. Ah, mas eu não preciso buscar? Precisa. Não estou falando que você não precisa buscar. Eu estou falando que você não precisa fazer nada excepcional. Ah, eu não preciso ir lá para o monte meio-dia, não? Não precisa. 3 horas da tarde, que o sol está mais gostoso? Não precisa disso. O que Jesus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer no momento certo. E o que Ele faz não é porque você merece, não. É porque Ele te dá de graça, por amor. E o paralítico, ele não questionou, ele obedeceu e foi curado imediatamente. Quando Jesus te dá uma ordem, Ele te garante, né, diácono? Como foi pregado aqui no último domingo, preste atenção, né? Jesus, ele não apenas cura, mas Ele também dá uma nova direção para a sua vida. Já adiantei aqui, o versículo 14, Jesus diz para aquele homem: eis que você já está curado, vá, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E imaginando que o homem já estava numa situação de ser um paralítico, talvez a coisa pior fosse a morte física. Mas Jesus não apenas curou aquele homem, como Ele deu uma nova direção para a vida dele. A resposta à palavra de Deus, ela exige fé e obediência. Quando Jesus fala, nós devemos agir. Para concluir, o tanque de Betesda, ele simbolizava a esperança humana e religiosa, mas Jesus é a verdadeira fonte de cura. A graça de Deus, ela alcançou um homem que nem conhecia Jesus, mostrando que a salvação não é por mérito, mas pelo amor de Deus. O paralítico, ele recebeu uma vida porque ele obedeceu a palavra de Jesus. E Jesus, ele ainda faz essa pergunta nos dias de hoje: queres ser curado? E não responda para Jesus: mas Senhor, Jesus, sabe como é que é? Quer ser curado? Sim. Você está precisando de alguma coisa? Sim. Não precisa se justificar não, porque Ele sabe. Deus, Ele vê você em meio à multidão, Ele conhece a sua situação e se importa com você. Talvez na sua casa você é o único crente, mas Ele te enxergou. Talvez na sua rua, agora em apartamento, talvez no meu bloco, mas Ele pode te usar para mudar essa realidade. Seus parentes, seus familiares, seus vizinhos. Pare de confiar no tanque e confie em Jesus. Não coloque a sua fé em rituais ou pessoas, mas na palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela é suficiente. Você não precisa da palavra mais alguma coisa. A palavra mais o óleo ungido, a palavra mais o tijolinho, a palavra mais a toalhinha. É a palavra e a palavra. Amém. Rompa com os ciclos de frustração. Mude a sua mentalidade e siga a direção de Deus. Responda a palavra de Jesus com fé e obediência. Levante-se e caminhe na direção que Ele aponta. Por último, Jesus, ele ainda faz a mesma pergunta hoje:
Você realmente quer ser transformado? O convite ele já foi feito. Jesus ele já te chamou. Mas a resposta ela depende da gente. Aquele homem ele foi curado porque Jesus perguntou para ele. E ele deu uma resposta. Uma resposta torta. Jesus talvez esperasse um sim. Mas Jesus te achou e Jesus te pergunta: você quer ser curado? Aleluia. E você pode olhar para a sua vida e você pode ver qual área você precisa de uma cura. Talvez uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual. Porque tem pessoas que às vezes é crente, tem ali a vida dela certinha, mas alguma situação que ela já passou, não sei, em alguma igreja, ela tem uma mágoa. Às vezes até questão mesmo de colaborar na igreja, oferta. Não, era de uma igreja que ofertava, mas via tanta coisa errada, mas eu já sou crente, mas só não oferta. E às vezes é um processo de cura mesmo que a pessoa precisa passar. Às vezes a pessoa ela é crente, mas não consegue perdoar. É um processo de cura. Às vezes a pessoa ela tenta se ajeitar financeiramente, mas não consegue. Ela precisa de uma cura financeira. Não importa o quanto a pessoa ganha, ela sempre vai dever. É cura. E a própria doença mesmo, talvez aqui nessa noite tenha pessoas enfermas. E Jesus nessa noite ela te pergunta: você quer ser curado? Porque o médico dos médicos está aqui nessa noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.